Olá, amigos do Mosaico, boa noite! Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira hoje a entrevista com o escritor Fernando Amado Aimoré, um lançamento da Bina Ibrit São Paulo, Pinata Música e muito mais. No oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottschalk. Rony, é com você. O Mosaico na TV assina uma revista online chamada The Free Press. É um dos poucos lugares na imprensa de hoje em que uma matéria sobre judeus ou Israel pode ser crítica, mas nunca antissemita. Na semana passada, o jornalista Dan Senor entrevistou no seu podcast o jornalista Mari Friedman, que foi o correspondente da Associated Press em Jerusalém de 2100 a 2011. Segundo ele, já naquela época, o jornalismo sofreu uma grande mudança. E a frase dele é terrível. A credibilidade deixou de ser importante. Importante é ser uma arma na luta pela justiça. Ele diz que o que é oferecido ao leitor, telespectador ou a você que está na internet é como uma droga. Você precisa ir aumentando a dose para manter a leitura, os likes e a relevância do seu veículo. Por exemplo, você afirma que Israel é um estado em que vigora um regime de apartheid. E isso, evidentemente, gera uma bruta reação contra Israel ou contra os judeus. Mas o tempo passa e essa afirmação já não provoca tantos likes. Então você aumenta a dose e passa a afirmar que Israel é um estado genocida. Tem até um imbecil, presidente de um país sul-americano, que afirmou que Israel tinha se especializado em matar mulheres e crianças. Mari Friedman deu outro exemplo recentíssimo, uma história sobre abusos sexuais contra terroristas que estão presos em Israel. Ela foi escrita por Nicholas Kristof, do New York Times, filho de um cidadão iugoslavo que lutou do lado dos nazistas. Kristof recebe informações de entidades ligadas com movimentos terroristas como o Hamas, de ONGs de esquerda patrocinadas por governos europeus e fundações que se intitulam progressistas. Todas elas são bem pagas para produzir material antissemita. Nesse caso, as informações vieram de uma ONG chamada Euromed e de uma outra chamada Human Rights Monitor, ambas com ligações claras com o Hamas. Para vocês terem uma ideia, essas ONGs já afirmaram num artigo recente que os israelenses têm armas que vaporizam os palestinos e que eles são mortos para que Israel possa roubar seus órgãos. E por aí vai. É importante destacar que a maior parte das pessoas responsáveis pelos noticiários e colunas de opinião há 10 ou 20 anos não estão mais presentes. Ou faleceram ou se aposentaram. Por sinal, havia um excelente jornalista da velha guarda do New York Times chamado James Bennett, que era o responsável pelas colunas de opinião. Em 2020, ele foi mandado embora porque publicou um artigo escrito por um senador americano conservador. Portanto, o que o público vê hoje é o que os ativistas nas redações querem promover. E se, aspas, a luta pela justiça não for motivo suficiente, há bilhões de dólares do Catar para fazer muita gente se especializar em promover o antissemitismo puro ou na versão antisionismo. Os judeus da diáspora precisam se dar conta que o que estamos assistindo não é espontâneo. É uma campanha bem organizada e muito bem patrocinada para tentar varrer do mapa o Estado judeu e tornar os judeus do mundo novamente uma bucha de canhão. Vem aí o quiz do Mosaico, solta a vinheta! Quem é o líder espiritual de uma comunidade judaica? A. Cantor. B. Rabino. C. Baal Coré. D. O dono da sinagoga. As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram
levam para casa o super livro Senhor Mosaico. O intervalo é rápido, você não saia daí. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Veja agora a entrevista com Fernando Amado Aimoré, doutor em História pela Universidade de Frankfurt, sobre o seu livro A Letra X. Pode rodar. Amigos do Mosaico, hoje nós temos, com grande prazer, a presença do Dr. Fernando Amado Aimoré, que é um professor de História formado pela Universidade de Hamburgo. E ele acabou de escrever um livro que é super interessante. E é por isso que nós o convidamos para trocar algumas ideias aqui no Mosaico. Doutor Fernando, muito obrigado por arrumar aí uns minutos para conversar conosco. Eu que agradeço. Bom, como o personagem principal é o livro, eu vou mostrar aqui o livro. Ele é o personagem principal, eu sou o personagem secundário. A Letra X, Três Épocas, um Crime, assinado por Sofia Filoni. O nome Fernando Amado Aimoré não consta da capa. Vamos falar sobre isso em seguida. Ok. Então, Sofia Filoni é uma espécie de... Não é bem um anagrama, mas é uma jogada com a palavra filosofia? Sim, é um pseudônimo, não É um é? pseudônimo. Eu gosto que pensem que seja uma homenagem a todas as Sofias desse mundo, que seriam as mulheres sábias. Ok. Não tenho nada contra isso. Não. Mas, de fato, não foi essa a inspiração. A inspiração é o anagrama de filosofia que reporta uma obra antiga, uma obra da filosofia renascentista de um autor chamado Leão Hebreu, que escreveu os diálogos de amor entre Sofia e Filone no século XVI. Muito bem. Eu lendo, como eu infelizmente ainda não recebi um exemplar, e muito menos um exemplar autografado, né? Vamos mudar isso. Mas lendo o resumo, eu vejo que você combinou três épocas diferentes. Nós estamos falando de um romance policial que se passa no século XVI, também se passa nos anos 30 até os dias de hoje. Embora essa viagem pelo tempo não seja exatamente igual, eu fiquei pensando, tem alguma coisa de Umberto Eco nessa obra? Tem alguma coisa de Dan Brown nesse roteiro? Olha, tem muita gente dizendo isso, e eu, como estreante, me sinto honrado, obviamente, por ser comparado com escritores consagrados, né? Ambos consagrados. Humberto Eco eu gosto um pouco mais, porque foi mais original. Dan Brown eu só gostei do Código de Da Vinci, que é um livro magistral. Mas depois ele eu diria que se vendeu ao mercado demais, não é? Okay. Ninguém tem nada contra ganhar dinheiro, mas se você faz literatura só com esse objetivo, ela imediatamente cai de qualidade. Já Humberto Eco se manteve fiel à sua trajetória, mas o que me diferencia de Humberto Eco, eu não sou tão erudito. Eu escrevo de uma maneira mais simples. Eu quero angariar o máximo de leitores possível, embora o meu livro também não seja popular, não se pode dizer. De fato, se passa em três épocas e é um romance tanto histórico quanto policial. Eu tento manter esse equilíbrio de forma que muitas pessoas que já leram o livro até o fim já me disseram o melhor elogio que eu conheço, que não conseguem parar de ler. E esse foi, de fato, o meu objetivo. Da onde veio a inspiração para essa obra? Como é que você Olha, foi juntar foi isso? um momento bem concreto há 30 anos atrás. Veja bem quanto tempo faz, não é? Naquela época, foi em 1996,
exatamente 30 anos atrás, passeando por Roma, todo historiador tem que ir a Roma, é quase que obrigatório, né? Lá à esquerda do Coliseu, um monumento que consta dos guias, mas não é muito visitado, porque fica na sombra do Coliseu, que se chama Igreja de São Clemente. E essa igreja tem três épocas. No mesmo lugar é um sítio arqueológico. O térreo é uma igreja barroca do século XVI. O primeiro subsolo é Roma da época de Nero. Aí estamos falando do primeiro século, né? Nero faleceu em 68, ou seja, estamos falando de uma geração quase que contemporânea de Cristo. E o segundo subsolo é um templo de uma divindade persa da República Romana de 200 anos antes de Cristo, que é o templo de Mitras. E ali eu fiquei fascinado com aquilo. Né? Três épocas no mesmo lugar, é só descer as escadas. Essa é a gênese do livro, muito embora as épocas do livro não são as mesmas. Eu tentei que fosse, mas não funcionou. Então eu tive que me contentar com outras três épocas, mas a ideia ela se manteve. Inclusive, eu ando para trás, da mesma maneira como na igreja de São Clemente, a pessoa desce as escadas e vai cada vez mais andando para trás no tempo. No meu livro acontece a mesma coisa. Ele começa na atualidade, a primeira palavra do livro é hoje, o dia de hoje, e ele anda para trás. Depois vem os anos 30 e depois vem o século XVI. A gente anda para trás no livro, seguindo Quando, essa ideia primordial do esquema do sítio arqueológico da Igreja de São Clemente em Roma. quando nós andamos para trás e vamos até os anos 30, eu imagino que a gente cruza com o antissemitismo. Ah, de forma, sem dúvida nenhuma, o antissemitismo esteve presente em todas as épocas, né? Desde a crucificação. Então, de fato, o antissemitismo é um dos grandes fios condutores do livro todo. Porque o personagem principal do livro não é um ser humano, é um manuscrito, é um texto. E esse texto trata do antissemitismo. Então, o manuscrito e o antissemitismo é a mesma coisa. É um manuscrito histórico que existe de verdade, manuscrito do século XVI, por isso vamos andar até o século XVI. E lá, o manuscrito trata de um episódio antissemita numa comunidade da cidade mais antiga da Alemanha, que se chama Treveris. Esse manuscrito existe de fato na Universidade Yeshiva, uma universidade judaica em Nova York, e o conteúdo é o mesmo. Eu apenas modifiquei a linguagem para ficar mais interessante, porque o manuscrito já foi editado e eu não queria repetir um trabalho acadêmico que já foi feito. Então, eu pego a edição do manuscrito e crio uma ficção em torno disso. Mas o tema é real, o conteúdo do manuscrito é real, o próprio manuscrito é real, e o antissemitismo mais real do que nunca, e voltou, infelizmente, muito lamentavelmente, voltou às páginas dos jornais de hoje. É seria difícil para o meu pai, que criou esse programa em 61, que fugiu da Alemanha em 38, acreditar no que nós estamos vivendo hoje. Eu vou Esse deixar foi aqui uma. o motivo político da redação do livro. Aham. Houve um motivo poético que eu acabei de contar sobre a Igreja de São Clemente, mas houve também um motivo político. Eu ouso dizer que os anos 30 estão de volta. E se o seu pai estivesse aqui, estaria amedrontado com toda razão, com toda razão. E eu falo no livro sobre a geração do seu pai. Eu falo sobre a geração que fugiu criança nos anos 30. Exatamente. O meu pai veio para o Brasil com 14 anos. Ele não completou o ginásio, enfim. É, é Seu uma pai é história. personagem do livro. O personagem do livro, um dos personagens que eu chamo de Mordecai, é um personagem fictício, mas a história de vida dele não. A história de vida dele é a mesma do seu pai e de tantos outros milhares que foram felizes de conseguir fugir, né? Porque foi a minoria que conseguiu. Então seu pai teve muita sorte Uma, como personagem do meu livro também. uma curiosidade para a gente terminar. Você, evidentemente, está morando já há algum tempo na Alemanha. 40 anos. Há algum tempo. Você sente fortemente o antissemitismo no seu dia a dia?
A Alemanha tem um partido que cresce cada vez mais, como a extrema-direita no mundo inteiro, que se chama Alternativa para a Alemanha, né? Aham. E uma das bandeiras desse partido é dizer que o Holocausto foi literalmente, tem um político desse partido que argumenta assim: cocozinho de passarinho no âmbito da história da Alemanha. Então, se um político diz que o Holocausto, a solução final, foi um cocô de passarinho, se você vê 2.000 anos de história da Alemanha, a cidade de Treveris tem 2.000 anos, um político que diz isso já diz tudo, né? Já diz ao que veio. Infelizmente, esse partido cresce cada vez mais na antiga Alemanha Oriental, nos estados da antiga Alemanha Oriental, a DDR, Sim. inclusive em alguns estados majoritários. Então, nós vivemos sob a sombra da tomada de poder da Alternativa para a Alemanha. Uma outra bandeira do partido é que eles diferenciam os alemães de passaporte dos alemães biológicos. Aham. Olha, isso aí a gente conhece com outras palavras, não é verdade? Claro. Na época do seu pai criança, É, eram os arianos e os outros. Os exatamente. arianos e os judeus, os arianos e os mestiços de primeiro, de segundo, de terceiro grau. Claro, Não é isso? claro. A lei de Nuremberg tinha essas categorias de mestiçagem. Não é? E isso está de volta. Bom, Está de volta a bandeira de partido atual, alemão biológico versus alemão de passaporte, né? Que eles vão revogar, obviamente, se eles tomarem o poder. doutor Fernando, eu tenho que encerrar por aqui, mas eu acho ótimo porque nós deixamos uma espécie de aperitivo para os nossos telespectadores, porque o livro, não só o nome é interessante, a letra X, aliás, é gigante, você vai chegar na livraria, não vai ser muito difícil de encontrar. Esse livro Eu vou já mostrar está, de ele novo. já, ótimo. Esse livro já está disponível nas livrarias no Brasil? Ele está disponível na internet. Ok? Eu vou mostrar aqui, olha, o perfil do livro na internet, não sei se dá para aproximar para ver. Tá. Arroba a underline letra underline X. Arroba a Arroba underline a letra underline letra underline underline X. X. Ótimo. Tá muito bom. E eu espero que você tenha muito sucesso. Eu acho que o momento infelizmente, é o mais apropriado para uma novela policial como essa. E eu O lhe livro acabou de sair, por isso não está disponível em muitas livrarias, mas está disponível na internet comigo, né? É sim, uma venda direta por enquanto, mas eu quero posicionar, principalmente com a ajuda da Liane, em livrarias também. Estamos negociando com algumas livrarias para posicionar o livro. Por maravilha. enquanto, quer dizer, na data de hoje, venda direta comigo na internet, no perfil arroba a underline letra underline X, né? Mostrando aqui Perfeito. Tá mais muito uma bem. vez, né? E não é só sobre política, talvez uma palavra final, é também um thriller, né? Acontece um crime no livro. Claro que não vou falar quem mata nem quem morre, mas ele tem também esse suspense de um thriller, né? Não é só, não é um livro acadêmico sobre política, não. Acontece muita coisa, ele dá muito susto e ele tem muito suspense. Ótimo. Professor Fernando, mais uma vez, es war ein Vergnügen. Dankeschön vielmals. Meinerseits eine große Ehre. Vielen Dank. Muito obrigado. É uma O grande prazer honra. foi meu. Ok. O Mosaico volta já já. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue
3815-9159. A Bina Ibrit São Paulo lançou na última semana o projeto Se Conhecer, Cultura, Bem-Estar e Longevidade Ativa. O Mosaico, é claro que esteve presente. Confira como foi. A Bina Ibrit São Paulo lança oficialmente o projeto Se Conhecer, Cultura, Bem-Estar e Longevidade Ativa. Uma iniciativa voltada ao público acima dos 60 anos, que aposta na cultura, no acolhimento e na convivência como ferramentas de inclusão e qualidade de vida. Vamos conferir. O lançamento acontece na Unibis Cultural e marca o início das atividades do projeto, desenvolvido em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e do Conselho Estadual do Idoso. Nós sempre dizemos aqui na Bina Ibrit, não existe acabamento, não termina. A gente sempre continua. Então não importa a idade, não importa o momento, sempre continua. E esse projeto em especial, Se Conhecer, ele compreende 3 frentes. Uma frente que é o teatro, que vamos inaugurar hoje, a peça se chama Florescer. Depois nós temos a parte de arte, voltada a ensino da arte e finalizando com uma exposição. E o terceiro grupo é o grupo de palestras, são palestras voltadas às questões de arte, reconhecimento e também história voltada a toda essa visão de conhecimento e de sensibilidade perante a arte. A proposta inclui oficinas, rodas de conversa, encontros temáticos e atividades voltadas à expressão pessoal e ao fortalecimento de vínculos sociais. Esse é o segundo projeto que a Bina Ibrit São Paulo realiza junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Conselho Estadual do Idoso. Então, quando o Conselho Estadual do Idoso lançou o edital, nós tomamos a iniciativa de criar o primeiro projeto cultural da Bina Ibrit para as pessoas com mais de 60 anos, que é um projeto que envolve arte, a oficina de arte, teatro e envolve a parte de palestras focada no conhecimento e no bem-estar. Então é um projeto inclusivo que a gente quer levar cultura, bem-estar e saúde para todos os longevos da cidade de São Paulo. Nós já entendemos que é importante o reconhecimento da chamada melhor idade ou economia silver ou dos silvers, que são acima dos 60, do que eu já estou. E eles são um negócio muito legal, que é o conhecimento, é a experiência, é a vivência que pode ajudar muitos os jovens. Então a gente precisa que eles estejam felizes para que a gente possa estar feliz também. A programação também conta com a apresentação da peça Florescer, criada especialmente para o projeto. O espetáculo propõe um olhar sensível sobre a longevidade, abordando temas como memória, liberdade, solidão, tecnologia e recomeços por meio da música, do teatro e da emoção. O espetáculo Florescer é um espetáculo que nasce com a intenção de chegarmos numa camada da população que hoje é um pouco mais invisível do que a gente gostaria, que é os 60+, e ao mesmo tempo dialoga com todas as gerações. É um convite para que cuidadores, pessoas ligadas à terceira idade, que tenham um parente, ou a própria pessoa, sinta partícipe, viva e esteja entre os seus pares, para que possa aí desenvolver mais qualidade de vida, mais felicidade e mais saúde. O projeto promove acolhimento, cultura e valorização das experiências do público 60+. Participe! É hora de descobrir a resposta do quiz. A alternativa correta é a opção B. O rabino é o líder espiritual e educador da comunidade judaica, responsável por ensinar a Torá, interpretar as leis judaicas, orientar em questões religiosas e do dia a dia, conduzir cerimônias e oferecer aconselhamento. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox.
Para alguns, é uma profissão só apaixonante, mas não deixa de ser profissão. Para outros, é missão. Sem hora de começo, sem hora de término, é o dia todo, todos os dias. Mas quem escolhe essa profissão, quem escolhe esse caminho de vida, é uma pessoa muito gratificada. Chegou o momento do Pinata Música da Semana. Pode rodar! את אור היום הסתירו שמי העננה. זה יום נחשפנו לעוד יפה יפה, ומצעדינו עוד ירים, אנחנו פה. מארץ התמת ירכתי כפורים, אנחנו פה במחופות וייסורים, ובאשר טיפת דמנו שם נקרא, הלא ינוב עוד עוז רוחנו בגבורה. As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 17h10 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial, mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!